Boa noite. Se eu fazer esse vídeo para corrigir a questão 1 da avaliação 5, mapeamento do modelo R para racional. Então vamos à questão. Considere o diagrama entidade de relacionamento mostrado a seguir. Esse diagrama apresenta as principais entidades e relacionamentos envolvidos na modelagem de uma base de dados para gerenciar um sistema de comércio eletrônico. A partir desse diagrama R, construa um esquema racional equivalente indicando chaves primárias e estrangeiras. Então, basicamente, a gente tem que fazer aqui, dado esse diagrama, nós vamos realizar a migração ou a conversão do diagrama R para um esquema, né, relacional. Bom, o esquema vai ser representado através da notação textual, mas nesse caso, ok? Então vamos iniciar a conversão. Eu vou iniciar com a entidade categoria, ok? São os dois atributos, então vamos começando do princípio. Lembrando que todo o material dessa matéria está presente na aula de modelo relacional. Tem um material disponível lá para vocês, são três ou quatro aulas. Dessas 4 aulas, 3 com conteúdos lá, transparência que vocês podem assistir, além dos vídeos que foram gravados durante a semana, aquelas semanas. Bom, iniciando aqui então, pela regra de mapeamento, para cada entidade eu tenho uma tabela, né? Então vamos lá, tabela categoria. E aí eu tenho dois atributos, o ID categoria e o nome. Eu defini como ID categoria porque esse ID aqui, como ele está definido como atributo identificador, eu vou adotar ele como chave primária da minha tabela. Então, para facilitar o mapeamento entre as tabelas, né? Então eu adotei o termo ID categoria, tá? Para dizer que é o ID da categoria, obviamente. Então vou destacar aqui com sublinhado para representar a chave primária. Dando sequência, eu vou criar a tabela que está relacionada à categoria, que no caso é produto. Então vamos a ela. Mesmo princípio, né? Para cada entidade, uma tabela. E para cada atributo, uma coluna. Então vamos lá. Produto, eu tenho descrição, tenho preço, tenho quantidade, estoque, tenho aqui categoria. Bom, aqui tem bastante coisa a ser observada nessa entidade produto. A primeira é a seguinte. A questão dessa cedilha, acentos, né, caracteres especiais como espaço. Né? Nessa fase do modelo a gente não adota. Tá? Quando você for... Existe uma nomenclatura para você trabalhar com banco de dados, mas eu não vou adotar nenhuma específica, porque vocês terão uma matéria específica sobre isso, né, sobre o projeto de banco de dados. Mas algumas regras já devem ser seguidas, então a questão dos caracteres especiais vocês já não utilizam. Né? Adotem aí, por exemplo, a mesma nomenclatura que você adota para a criação de uma variável, né, ou um atributo na linguagem orientada a objeto. Então, sem acento, sem espaço, e aí você pode seguir essa linha sem medo de errar. Outra coisa, essa tabela não tem aqui identificado chave primária. Então a gente vai ter que criar uma chave primária artificial para essa tabela. Poderia ser código do produto, ID produto,
Como eu estou falando de produto, talvez seja mais sentido código de produto. Depois esse código do produto pode virar um código de barra futuramente, então eu vou adotar o código do produto e vou destacar ela como chave primária. Outra coisa, a modelagem aqui ela está com erro, olha só. Eu tenho relacionamento entre produto pertence a uma categoria. Se o produto pertence a uma categoria, eu já tenho esse vínculo dizendo qual categoria que ele é, eu não preciso de um atributo chamado categoria, tá? Que vai dar redundância na minha base de dados. Então eu vou remover esse atributo daqui, ok? Bom, dando sequência, vamos focar agora no relacionamento entre produto e categoria. Esse relacionamento ele tem a cardinalidade máxima, lembrando que é aquela cardinalidade, aquele número que vem depois da vírgula, né? 1 para n. Né? Então, nas regras de mapeamento que a gente viu, lá diz que quando tem um relacionamento 1 para n, a gente tem que adotar a regra de adição de chaves, né? Ou adição de colunas, né? E é essa que a gente vai adotar. Então, no caso aqui, como que ela funciona? Então, quando eu tenho um relacionamento 1 para n, o lado n é adicionado uma coluna, né? Essa coluna vai ser a chave primária. Mas que coluna é essa? Uma coluna aleatória? Não. Basicamente, a coluna que a gente vai acrescentar na coluna que é do lado n, a coluna que a gente vai adicionar na tabela que tem a cardinalidade n do seu lado, é a chave primária da tabela que participa desse relacionamento. Então, no caso, a chave primária da tabela que participa. Primeiro a gente tem que identificar a tabela que participa desse relacionamento, na categoria. E depois a gente vai identificar a chave primária, então a ID categoria. Então é ela que a gente vai adicionar nessa tabela produto, né, que está com o lado N. Então aqui vai ser ID categoria. Hashtag para identificar que é chave estrangeira, mas o mais importante é o que vem agora. ID. Aqui embaixo eu tenho que identificar qual é a chave estrangeira da minha tabela, ou quais, né, se for mais de uma categoria. É uma chave estrangeira. E aí eu tenho que referenciar a tabela que ela vem de origem, né? Uma chave estrangeira, ela vem de uma chave, essa coluna estrangeira, ela vem de algum lugar. Então eu tenho que informar qual o local, né, que ela surgiu. Então ela referencia a tabela categoria. Então foi de lá que ela surgiu, ok? E aí nós temos nosso primeiro relacionamento mapeado. Dando sequência, eu vou aqui então eliminar já todos os relacionamentos que envolvem produto. Então nesse caso eu vou precisar aqui definir pedido. Eu vou começar pedido. Vou lá listar quais são os atributos, número do pedido, status, forma de pagamento, data, número de nota fiscal. Então, número do pedido, vírgula, status, forma de pagamento, vírgula, data, número de nota fiscal. São esses. Tenho que identificar minha chave primária, no caso aqui no número do pedido. Vai ser minha chave primária, porque aqui no caso faz sentido, né? Ela vai diferenciar uma linha da outra, é isso que é o propósito de uma chave primária. E ela está identificada aqui como atributo identificador. Então vamos lá. Eu tenho relacionamento aqui
cardinalidade máxima, sempre olhando na máxima, n para n. Quando eu tenho uma cardinalidade, um relacionamento n para n, o que acontece? Eu tenho que criar uma nova tabela nesse caso. Essa tabela vai estabelecer o relacionamento envolvendo as duas tabelas que estão envolvidas no relacionamento. Aqui você pode adotar por criar um nome genérico, por exemplo, que for composto pelos nomes das tabelas que participam do relacionamento, por exemplo, pedido produto, ou, no caso, usar até o próprio nome do relacionamento. Aqui para mim faz sentido usar o nome do relacionamento, item pedido, então é isso que eu vou adotar. Então vou criar aqui item pedido. O que vai ter nessa tabela? Essa tabela vai vir aqui com as chaves primárias do relacionamento. Então, aqui, as chaves primárias das tabelas que participam do relacionamento. No caso, aqui o nome do pedido e aqui do produto, o código do produto que a gente criou como chave primária. Então, a gente acrescenta número do pedido e código do produto. Essas tabelas vieram de algum lugar, então elas são chaves estrangeiras, né? Sempre que a gente acrescenta algo, é uma coluna estrangeira que partiu de algum lugar. Então a gente tem que definir ela como chave estrangeira. Número do pedido, referencia pedido e código do produto, referencia produto. Ok? Aí eu tenho que acrescentar nessa nova tabela os atributos que pertencem ao relacionamento, no caso aqui quantidade e preço cobrado. Então eu vou acrescentar e preço cobrado. Bom, o que falta aqui? Uma tabela usualmente possui chave primária, né, para distinguir uma linha da outra. E aqui nós não temos. Então, nesse caso, quando eu tenho lançamento N para N, e eu não tenho chave primária, as minhas chaves estrangeiras vão compor a chave primária. Então, o número do pedido e código do produto, tá? A chave estrangeira desse relacionamento primário aqui, né, que gerou a tabela, né? Item pedido. Então, essas duas colunas que vieram como chave estrangeira também serão chave primária da minha tabela. Então, item pedido e código do produto serão chave primária. Tá? Vou seguir então aqui. Vamos observar aqui na nota fiscal. Nota fiscal, tem mais um probleminha aqui. Vamos lá, nota fiscal. Nota fiscal, ela possui um atributo, que é o número. Esse atributo, número, ele não está como chave primária. Perdão. Aqui eu tenho aqui uma situação um pouco diferente. Eu já fui no automático e acabei criando aqui uma tabela nota fiscal. Só que o relacionamento que eu tenho aqui na cardinalidade é 1 para 1. Quando é um relacionamento 1 para 1, dependendo da situação, eu posso ter, dependendo da cardinalidade mínima, para ser mais específica, eu posso ter soluções diferentes. Tá? Quando eu tenho um relacionamento 1 para 1, eu faço fusão de tabela. Quando eu tenho relacionamento mínimo, tá? Falando do mínimo agora. Quando eu tenho relacionamento mínimo 1 para 1, geralmente eu faço fusão de tabelas. Quando eu tenho relacionamento no mínimo 1 e 0, eu posso fazer fusão de tabelas. Quando eu tenho relacionamento 0 e 0, eu costumo fazer adição de colunas. Aí que eu tenho lançamento 1 para 0. Então, lançamento 1 para 0, a solução ideal, ou 0 para 1, a solução ideal é
na cardinalidade mínima é você fazer uma fusão de tabelas. Como assim fusão de tabelas? Eu tenho duas tabelas removidas aqui, pedido e nota fiscal. Né? Eu trago para essa... O que eu faço? Eu elimino uma das tabelas. Tá? Eu analiso a situação e elimino uma das tabelas. E trago os atributos dessa tabela para a outra tabela que restou. Então tem aqui pedido, número e nota fiscal. Aí eu posso eliminar tanto o pedido como nota fiscal. Como que eu decido isso? Geralmente, no caso específico do 1 para 0 e 1, eu geralmente as tabelas que tem cardinalidade 0, ela costumam ser eliminadas. Então aqui no caso eu vou optar por eliminar a tabela nota fiscal. E aí eu vou trazer o atributo para pedido. Então eu vou acrescentar aqui o número da nota fiscal em pedido. Ok? E na verdade já até está. Então, nesse caso, não tenho nem o que fazer aqui. Na verdade, aqui o valor estava redundante. Eu teria que eliminar uma das situações, eu acabei eliminando aqui a tabela. Outra tabela aqui que está com probleminha é a forma de pagamento. Eu tenho lançamento 1 para N. Quando eu tenho lançamento 1 para N, aí assim eu tenho que fazer a adição de chaves. Eu vou então criar a tabela forma de pagamento. Vírgula. Definir os atributos de forma de pagamento e de forma pagamento e nome. Eu acredito que eu tenha alterado esse diagrama e esquecido de eliminar alguns atributos, como aqui forma de pagamento. Tá? Então, em redundância também, eu teria que ter eliminado, acabei esquecendo. Foi um erro que eu cometi. Mas nada impede de fazer, nada que impeça de determinar a cardinalidade. Porque a gente pode encontrar aqui são dados redundantes, que a gente tem que eliminar depois. Então, vamos lá. Seguindo a regra, eu tenho cardinalidade máxima aqui 1 para n, ok? Então eu tenho cardinalidade máxima 1 para n, o lado que é n, então aqui pedido, e a gente vai acrescentar mais uma coluna, ela vai vir como uma coluna estrangeira, né? Que coluna que é essa? A coluna que representa a chave primária da tabela que participa do relacionamento, no caso, forma de pagamento. Então eu vou acrescentar aqui em pedido, cadê pedido? A tabela pedido, a coluna ID forma de pagamento, acho que é melhor. Vou zerar aqui embaixo, tá? E vou acrescentar aqui o seguinte: ID forma pagamento referencia a tabela que ele pertence é forma pagamento. Beleza. Tem que colocar um hashtag aqui. Bom, eu posso até continuar nessa ordem aqui para efeitos de correção e até para resolução de exercício, mas quando você chegar no momento de criar isso no VSQL, a gente vai ter um problema. Porque para eu criar pedido, eu vou depender de forma de pagamento. Então, a forma de pagamento deveria vir antes de pedido. Ok? Assim. Aí você cria primeiro a forma de pagamento e aí depois você pode referenciar em pedido. Isso é importante de já ter em mente. Tá, nice. Bom, mais uma tabela que envolve pedido, que no caso aqui é o cliente. Antes da gente vamos então focar aqui no cliente. O que eu tenho no cliente aqui? Eu tenho a tabela, a entidade cliente, que é composto pelo nome, endereço e e-mail. Mas eu tenho aqui também uma higienização e especialização. Mas se você quiser chamar de herança aqui de forma não acadêmica, né, porque o termo correto é higienização e especialização, e nesse caso também o modelo nacional não me permite essa modelo de estrutura. Então eu tenho que fazer uma conversão, adotar uma nova, adequar, né,
a uma solução que o modelo relacional me permite. Aqui também são 3 propostas de soluções, sendo 2 implementadas e outras talvez seja para você conhecer e não adotar, tá? Então eu vou focar só comentar um pouquinho sobre as 2 e vou dar foco, e aí eu foco mais no que a gente vai implementar, e aí eu explico por que também. Então tem uma higienização e especialização. Quando tem higienização e especialização, a implementação mais adotada é a seguinte: eu mantenho uma única tabela. Como seria isso? Eu crio a tabela cliente e aqui eu elimino a tabela cliente, vai manter os seus atributos que ela já tinha anteriormente. E as tabelas, as entidades que são especialistas dessa entidade principal, que é cliente, os atributos dela vão para essa tabela principal. Então, CPF e CNPJ vão para essa tabela cliente. E eu elimino, no caso, a tabela cliente individual e cliente corporativo. Tá? E acrescento mais uma coluna, que é o tipo, para que a gente utiliza para distinguir se esse tipo é um cliente individual ou um tipo corporativo. Tá? Então, esse é o modelo de representação que a gente vai adotar. Ele evita junções, quer dizer, todo o conteúdo, toda a informação sobre o cliente está numa tabela, concentrada numa tabela só. O único problema que eu vou ter aí vai ser que eu vou ter campos opcionais. CPF vai ser campo opcional, CNPJ também, né? Porque não sei o tipo de cliente que eu vou estar cadastrando naquele momento. Então tem que deixar os 2 campos como opcionais e aí a pessoa cria uma regra na programação para cadastrar isso, né? Controlar essa requisito do sistema. A outra solução digamos que é o oposto disso. Eu crio tabelas na quantidade de tabelas que eu defini. Então aqui eu tenho para cada entidade eu defino uma tabela. Então eu defino aqui a tabela cliente individual e a tabela cliente corporativo. E aí eu estabeleço uma relação entre as duas através da chave primária da principal, né, da classe generalista. Tá? As outras tabelas também vão ter o mesmo tipo de chave primária. Exemplo, cliente individual vai ter uma chave primária que é a mesma de cliente corporativo vai ter a mesma chave primária do que cliente. A solução é mais adotada quando eu tenho muitos atributos na parte inferior da minha organização e especialização. Tá? Aqui, como não é o caso, a gente vai focar nessa implementação de uma única tabela. Tá? Então vamos aí passo a passo com ela. Então, a primeira coisa que eu faço é criar a tabela cliente. Listo todos os atributos de cliente. No caso, então, vai ser nome, endereço e e-mail. Nome, endereço e e-mail. Eu tenho que definir uma chave primária para essa tabela. Não tenho ainda. Eu posso aqui, como não tenho um desses 3 atributos nenhum, talvez e-mail, dependendo da situação, poderia até me representar como chave primária, mas eu prefiro aqui criar uma chave primária artificial, vou criar aqui de ID cliente, ok? Como chave primária artificial. E aí eu dou permissão para o cliente depois poder alterar o e-mail, coisas que caso eu determinasse que e-mail fosse minha chave primária, eu não vou conseguir fazer isso. Então, escolhida aqui determinada chave primária da tabela, cliente, o próximo passo, de forma de pagamento, voltou aqui determinar também chave primária. Eu acrescentar nessa tabela cliente todos os atributos das entidades especialistas. Então, aqui no caso, cliente individual e cliente corporativo. Eu tenho 2 atributos somente: CPF e CNPJ. Além disso, eu tenho que criar mais um atributo, que é o tipo. Esse tipo, basicamente, ele vai receber os tipos. Se esse tipo de cliente é um cliente individual, cliente corporativo. Esses outros tipos você pode editar depois acrescentando. Tá?
E aí foi mapeada a minha higienização e especialização. Vamos focar então no relacionamento entre cliente e pedido. Cliente e pedido. Eu tenho aqui um relacionamento com cardinalidade máxima 1 para n. De novo, quando eu tenho relacionamento 1 para n, eu faço a edição de colunas, a tabela que tem o lado n, eu acrescento a chave primária da tabela que compõe esse relacionamento, no caso, a tabela cliente possui a chave primária ID cliente, é ela que eu vou acrescentar aqui no pedido. Então, ID cliente, ela vem como uma adicionada aqui em pedido, ela vem como uma coluna estrangeira, chave estrangeira, né? E aí eu tenho que fazer referência a cliente. Cliente referencia cliente, ok? E com isso, de novo aquela questão, poderia ter essa solução ficar assim, mas por efeito de implementação, lembra, o cliente tem que vir antes do pedido. Pensando lá no SQL, tá? Especificamente. Então essa é a solução do exercício. Eu peço desculpas pelas questões de redundância. No caso aqui foi uma redundância no nota fiscal, né? Forma de pagamento e aqui categoria. Eu acabei não eliminando esses campos. Mas fora isso, acho que não interferiu tanto na implementação. Só reforçando 1 para n vai ser sempre essa implementação, n para n sempre aquela regra que foi mostrada anteriormente. 1 para 1, né, a gente tem que observar a cardinalidade mínima. Higienização e especialização, você tem duas implementações. Para optar entre uma ou outra, você tem que observar a cardinalidade, desculpa, você tem que observar a quantidade de atributos que tem na parte inferior. Se for uma quantidade muito grande, talvez seja melhor, ou por algum outro motivo, essas entidades se relacionam com outras entidades, seja melhor você implementar uma tabela para cada entidade. Caso contrário, o mais comum é você fundir isso numa única tabela. Né? Você trazer isso, todos esses atributos para uma tabela só, definir o tipo, como foi demonstrado aqui. Espero que tenha ficado claro. A correção está aqui. Qualquer dúvida é só me questionar nos canais aí que eu já pontuei com vocês. Até a próxima.